Programa Edson. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa onde esteja, o importante é que você está aqui mais uma vez com a gente para mais um programa do Red Zone. Eu aqui, Alexandre Melini, abraço todos vocês. E que sorte que o dia de hoje está acontecendo, né? Porque, segundo o nosso amigo lá atrás, não era para acontecer, mas o Amate vai contar essa história. Não é mesmo, Fernando Amate? Vamos trazer mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, divertida, extrovertida e informativa, porém, sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite, pessoal. 29 de agosto de 1984. Não, o que aconteceu, 2024, hoje. Não. Né? 1984, o que aconteceu? Mas então, em 1984, estreou o filme O Exterminador do Futuro, né? O Terminator. E no filme Exterminador do Futuro, eles falam, né? O soldado Kyle Reese, ele fala exatamente que no dia 29 de agosto de 2024, significa hoje, às 2h14 da manhã, a Skynet ia se tornar consciente e vai desencadear o dia do juízo final, matando 4 bilhões de pessoas. Vamos lá, para descobrir qual é a possibilidade disso daí. E se a Skynet já foi realmente desencadeada, qual é a chance da gente parar ela, nós vamos fazer só um programa especial. E nós vamos chamar os nossos universitários. É claro que não são mais universitários, né? Mas trouxemos os especialistas para falar do assunto, porque nós dois, a gente ia falar só coisa engraçada ou coisa que não tinha nada a ver, então nós resolvemos trazer algumas pessoas. Então vamos lá. Começamos com o senhor Pedro Bezerra, entendeu? Pedro é um grande amigo nosso e o Pedro é o nosso especialista em inteligência artificial que já está preparado para todas as perguntas e provocações que vocês tenham para fazer, tá? E que nós vamos fazer também. Haha, do outro lado, temos quem? Temos Pedro Drimmel. Pedro Drimmel, analista de malware, faz engenharia reversa e tudo mais, tá? É outra alguém que vai entrar aqui na área da provocação. E não felizes, nós trouxemos nosso amigo, querido, doutor, né? Ele não gosta, mas eu provoco sempre, Kill Park, para falar do mundo acadêmico e o que ele acha da politização da inteligência artificial. Boa noite, pessoal. Deixa eu tirar o mute aqui de vocês. Calma, pronto. Todo mundo sem mute. Calma, faltou o Kill. Do Kill não sai o mute. Não, do Pedro agora que não sai o mute. Pedro, você se mutou. Aí, pronto. Eu? Agora. Foi a IA, foi a Alexa, foi o Google. Não, falar em Alexa, entendeu? Cada vez que o Alexandre sai e fala assim, peraí, antes do programa, ele fala assim, vou pegar bebida, eu falo, Alexa, apagar todas as luzes da casa. E daí eu só ouço a gritaria do outro lado. É normal a gente fazer um pouco de bullying digital um com o outro, né? Um tenta pegar o código da chave do portão do cara, fica jogando conversa fiada na orelha dos porteiros, né? Outro dia eu fui até a casa do Amate pegar um negócio e a mãe dele foi me entregar, eu tava dentro, falou, o porteiro tava aí, ele botou você pra dentro? Não, eu passei pelo portão ali, abri os olhos desse tamanho. Então a gente faz umas montadezinhas assim, mas nada demais, tudo inofensivo. Mas não vai muito longe, não. Aqui em casa eu tenho 2 filhos, né? Tô indo pro 3º agora. E aí eu configurei no Google algumas coisinhas. Então, tipo, quando eu falar assim, a hora do terror, aí apaga a iluminação, começa a acender os LED vermelho e começa a tocar umas músicas de terror. Só pra fazer pirraça com as crianças. O sonho do Pedro é gritar. Boa. Tá chegando, hein?
Dream também, né, Dream? Você não tá afim de chegar no teto ou não? Cara, eu não, vou parar no 2, cara, que é complicado o assunto, mas não dá mais não, você tá louco. Não, ó, aqui em aí. casa, a gente pode começar a contar. Sabe aqueles equipamentozinhos Sonoff que você coloca dentro da tomada, Uhum. de IoT? Cara, que eu posso começar a comparar. Se eu chegar, eu tenho que ver se eu tenho mais filho ou mais Sonoff nas tomadinhas aqui de casa. Meu Deus do céu. E você, Kio, o que você faz? Você tá com os gatos ainda por aí? Ou... Cara, eu tenho 0 filhos, tenho os dois gatos aqui que me dão trabalho pra caramba. É que você não viu o filho. Normalmente o meu escritório fica fechado, inclusive, aqui, porque eles já quebraram. Todos os equipamentos que vocês podem imaginar já quebraram. Já quebraram o monitor meu, já derrubaram meu desktop. Aqui é uma festa, então tem que deixar tudo fechado. Se bobear, tá dando mais prejuízo do que filho mesmo. Viu? Se tivesse filho, acho que ia custar mais barato. Não duvido. Bom, a história toda que a gente está fazendo esse programa é porque muita gente está falando sem saber o que fala. Né? Inclusive tem uma notícia hoje, fresquinha, e eu e a Mati estava discutindo, em cima dessa notícia, a gente vai começar o programa, e depois a gente vai para o lado mais técnico, mais discutindo, e que a gente estava vendo que estourou isso dentro de um programa, né, de um cara que também faz podcast, e apareceu na UOL isso, e foram investigar, e começaram opa, peraí, isso aqui, quanto isso é verdade, quanto não é. Bom, a manchete é a seguinte, tem muita gente que está dizendo para todo mundo, inclusive, que trabalha com inteligência artificial para não ficar para trás, né? Só que, na verdade, tem um monte de indiano apertando o botão, né, verificando o que está acontecendo, deixando acontecer. Isso aconteceu em inúmeros lugares. Começaram a colocar várias situações que joga tudo por água abaixo, toda a tecnologia, investimento que fazem em tecnologia. E nós que estamos aqui há muito tempo no trabalho, trabalhando com isso há um bom tempo, todo mundo sabe que investimento em tecnologia é aquele negócio que é o último a sair, né? Se sobrar, talvez venha, porque o pessoal olha para nossa cara e fala assim, né, por que eu vou comprar para você um EDR? Para que eu vou gastar 1,5 milhão de contrato com esse fornecedor? Por que é tão caro isso aqui? Por que as pessoas não fazem isso? Só tem porquê. Tanto que o budget de TI é em reais e das outras áreas é em dólar. Então as coisas começam a ficar complicadas. Então, assim, com esse monte de situação de inteligência artificial e modelos generativos, Pedro, o que você acha que está acontecendo para ter esse buraco? Entre o cara falar que tem, no fim, ele põe um monte de indiano para falar para não ficar para trás. Será que é só para não ficar para trás? Ou eles não entenderam ainda como funciona? Porque o mundo IA não é só chat GPT, né, gente? A gente tem que pensar e abrir a cabeça um pouco mais, não é verdade? O que vocês acham disso? Fala aí, Pedrão, primeiro para nós. Zerra. Opa! mais gosta de falar com isso. Diz aí. Tem dois Pedro aí, vai pelo Bezerra. Eu vou falar Bezerra e Dribble, que é mais fácil. Eu só tô para adaptar, só não entendo nada de IA. Já vou falar, não entendo nada de IA. Não sou especialista. Mas você vai chegar na cabeça e vai gostar da Berlita que vai colocar. Eu só dar palpite. Bom, vamos lá. Eu tava conversando, eu converso de vez em quando eu tô palestrando sobre esse tema, eu converso com algumas pessoas sobre isso, então vamos puxar o histórico. Antes da pandemia, eu falo que teve um período no Brasil de uso de inteligência artificial em massa, tá? Que foi muito puxado lá pela época do Watson, IBM Watson, né? E aí, qual que foi a sacada muito legal da galera da IBM Brasil? E solta isso na mão da galera, dos mais novos principalmente, e de graça, sabe? Então, eu lembro que quando eu tinha lá 13, 14 anos, já começando a mexer com TI, cara, para ter um livro mais especializado, era caro pra caramba, né? Então, essa situação de você dar o conhecimento de graça, dar uma ferramenta de graça, fez com que a molecada toda aprendesse a criar um chatbot. Aprendesse o que é o começo de um NLP, né? Natural Language Processing, tá? E aí,
empresário, né? Sempre pensando em maior lucratividade, escala, né? Então, o que o empresariado, né? A galera que tem um pouco mais de dinheiro para poder colocar e fazer render. O que eles pensaram? Se o moleque consegue substituir, um moleque ou uma menina consegue substituir uma URA, que é um negócio antigo e caro, por um software que vai me cobrar por mês, sabe? Cara, ou às vezes até de graça, tipo, dentro de um limite de uso, ele falou assim, eu quero isso agora, né? Então, eu vi e fui convidado por diversas pessoas que tinham grana com a seguinte linha de raciocínio. Pedro, eu quero colocar inteligência artificial aqui dentro. Aí eu perguntava, tá bom, qual que é o caso de uso? O que você quer resolver? Não tem um caso de uso. Eu só quero colocar inteligência artificial aqui dentro. Aí eu falava assim, cara, inteligência artificial é uma ferramenta. Você pode colocar e sim, ser muito bom para você, ou você pode não colocar e continuar sendo muito bom para você. Então, pensa bem, né? Então, eu vivi toda essa onda, né, de como o empresariado olha inteligência artificial. E, no fundo, é por conta do hype, né? Então, eu também fui ali um pouco pro lado de empreendedorismo, tentei abrir uma startup dentro do nicho de inteligência artificial e saúde, né? E eu sempre tinha a porta aberta, porque eu colocava lá, tipo, um parágrafo explicando o que era o meu projeto. E aí eu colocava, usa inteligência artificial. Todo mundo queria, de alguma forma, estar nesse barco, sabe? Só que aquela onda passou, veio a pandemia, muitos usaram a pandemia para estudar, se especializar, né? Inclusive no ramo acadêmico, o ramo de empresários, né? E aí veio agora de novo a onda de escalar o negócio. Vamos escalar. E o que eu estou sentindo? Percepção minha olhando o que está aparecendo na mídia. A galera esqueceu dos MVPs que foram feitos lá atrás. MVP é o mínimo que vai trazer valor para o negócio, tá? Então o que está acontecendo? Ou convenientemente, ou simplesmente vou lançar aqui que usa inteligência artificial, pega o dinheiro de fundo de investimento e daqui um ano e meio, não deu certo, né? Dinheiro de fundo de investimento, muitas pessoas pensam dessa forma, não deu certo, vida que segue, sabe? E a gente está vivendo de novo aquela onda, onde as pessoas só querem colocar inteligência artificial em muitos projetos, não em todos, porque vai ficar bonito da foto e pode vir um pouco mais de dinheiro para dentro do projeto da pessoa. O Pedro, a gente viu, né? Eu converso muito com a Lê a respeito disso daí, de várias empresas que, sei lá, talvez um pouco antes desse boom, eles falavam, temos inteligência artificial, mas a gente achava que simplesmente eles estavam vendo esse futuro e o cara ele tinha um monte de if lá na ponta, entendeu? E aí a maioria das vezes quando o cara fala, né, que ele tem a inteligência artificial, a gente acha que se bem programado, né, um monte de Cs, ser isso, ser aquilo outro, você consegue resolver do mesmo jeito. Você não precisa da inteligência artificial. E daí o que incomoda muito, principalmente pra gente que a gente brinca de Mr. M, né? Dos caras que desmistificam a coisa toda. A gente tentar mostrar que esses caras estão errados, o que eles estão enganando as pessoas, nós que somos chato, não, eles são os inovadores. Eles têm um monte de if que eles falam que é inteligência artificial. Nós que somos os errados. E daí a gente fica no meio de uma briga gigante. Que talvez aquele produto deles, foi o que você falou, não faça nem sentido ter alguma coisa de inteligência artificial, né? E os caras continuam vendendo o lance. Então, a gente vê um mercado muito zoado. E isso é muito triste para nós. Exato. E aí, puxando um gancho aí já pro Pedro também, e curiosidade minha, né? Antes da pandemia, eu tive a oportunidade de entrar num projeto de Endpoint Security, né? De EDR, onde eu fiz uma concorrência com produtos de Endpoint Security que utilizavam inteligência artificial, né? E o Cylance, né? Hoje, dentro da BlackBerry, cara,
performou que foi uma beleza, né? Eu acabei indo para o produto da Palo Alto, o Cortex XDR, por conta de preço mesmo, né? Mas o Silence, cara, eu conheci o israelense lá que idealizou todo o projeto do Silence, né? Então, putz, assim, foi bate-papo de meia hora com ele, né? E essa é a parte boa, às vezes, de ser cliente, né? Que, cara, abriu minha cabeça assim, ó, puf, sabe? E muito do que eu tenho estudado hoje. Mas, Xará, e como é que foi esse movimento? Vamos pensar no lado positivo aí. BlackBerry, Silence, utilizando inteligência artificial. O que você viu aí de bom? Cara, assim, é complicado falar porque, embora eu tô participando dessa parada toda, eu não sou analista digamos assim, que vai criar os modelos, né? Então tem todo o pessoal de ciência de dados, especialista lá na criação de modelo e tudo mais, a gente passa informações, eventualmente, para eles melhorarem os modelos. Então, assim, de um modo geral, é claro que é uma solução alternativa, não diria que é uma única solução, igual muita gente tenta pintar e tudo mais, e marketing, né? É uma solução alternativa. De uma certa forma, até sendo bem simplista, se pensar um pouco mais em endpoint, de quando começou, vamos dizer assim, a emulação de código, né, e não só assinaturas estáticas. Digamos que é uma outra maneira de você tentar resolver, tentar resolver o problema, né. Mas é muito interessante, sim, eu conheci, digamos assim, que a experiência que eu tive, eu conheci uma maneira diferente de tentar resolver um problema que é difícil de resolver, né, assim, ou não é possível resolver, talvez isso seria acho que depois de tantos tempo de indústria aí, acho que todo mundo dá para concordar que é impossível você ter 100%, né, de detecção de algo que você não conhece. Então, por exemplo, se você tem que adaptar um modelo, quer dizer que aquele modelo não consegue prever todas as possíveis saídas do futuro, né? Então é meio complicado. Então, assim, falando em day job em si, eu considero que é uma outra alternativa de resolver um problema, assim, que funciona, assim como outras também funcionam e tem os prós e os contras de toda. Aí você escolhe que maneira que você quer resolver. Você quer utilizar o IA, ou você quer mais a parte tradicional, né? O que eu acho interessante é que, cara, lá é IA mesmo, assim, tipo, não tem essa de, vou criar aqui criar um códigozinho aqui, uma gambiarra, não tem essa aí, não. Então isso eu achei bacana, assim, né, dessa coragem da galera e tal, né. Mas, assim, fora isso, eu vejo, assim, no mercado, talvez, por exemplo, até hoje eu não vi nada realmente, por exemplo, a IA, os, sei lá, atacantes de nation state e tudo mais, APT, tarará, vão conseguir achar uma vulnerabilidade num produto e conseguir explorar o código de uma maneira muito mais rápida do que antes. Até hoje, assim, eu pelo menos, não sei vocês, se vocês viram alguma coisa prática, assim, muito, muito avançada, assim, né? Eu tenho visto mais, sei lá, deepfake, esse tipo de coisa de engenharia social. Eu sei que o Google tem uma ferramenta até para análise de malware, lá que eles pegaram cara, qual que foi aquele que tinha o kill switch lá, o WannaCry, né, do WannaCry, e aí a ferramenta automática, mas não sei se era no código desempacotado ou não. Então, assim, eu acho que tem muito a evoluir e tudo mais, mas eu não vi até agora nada tão, sei lá, mudou totalmente o cenário de ataque, entendeu? Mas eu acho que a evolução tá aí, né? Vamos ver, sei lá, não sei, tô curioso, assim, eu como não especialista de IA, quero saber, sei lá, o que você, sei lá, tem visto aí de palpável, sabe, assim, que dê para analisar e que seja uma evolução mesmo. Ô, Kio, na faculdade, como é que tá? Os caras estão discutindo isso para... Calma. Calma. Uma coisa de cada vez. Peraí. O Pedro fez uma pergunta aqui a respeito de, alguém tem alguma ideia de alguma coisa viva relacionado a malware e criminoso que a IA pode estar ajudando? Porque até agora nós vimos um monte de if só. Mas não é isso, Mate. Eu acho que tem um ponto pior aí, né? A gente tem que... Ele deixou no ar, o que tá vendo? Eu tô vendo um monte de gente falar
que estão criando, tá, modelos de criação de defesas. Cara, a gente tá com isso desde o machine learning, concorda comigo? Desde 2016 ali, mais ou menos, a gente começou com isso. Beleza, isso é fato, a gente sabe. Tá, só que como também sabemos que o crime organizado sempre está 50 passos à frente da gente, não estão utilizando a inteligência artificial para criar modelos de ataque, e na hora que estão fazendo esses modelos de ataque, você, Pedro Drimmel, aí, que está trabalhando com reversa, tentando entender o que está acontecendo, né, tentando desvendar o que esses ataques estão fazendo, deixando fazer, não sei se dá para distinguir se aquilo que chega no usuário final foi criado por uma inteligência artificial ou não. Então, assim, vai começar a confundir as coisas. A gente não sabe. Vamos começar a botar culpa na inteligência artificial. Cria um malware novo, vem da inteligência artificial. Aí vão começar a falar que você não sabe nada, porque você tem um trabalho histórico de que analisa esse tipo de impacto, tem um conhecimento das coisas, como tem um modelo, tem uma cara, tem raízes, tem traços que dizem como as coisas são criadas a partir de problemas já registrados. Mas e aí? Essa que é a pergunta que fica difícil, né? Será que vai para o lado da melhoria das defesas ou está mais fácil incrementar os ataques? Esse que é o negócio. Não, ó, vamos deixar a pergunta no ar, tá? Fone Generic fez uma pergunta aqui que eu acho que o melhor cara para responder é o Kill, tá? Então, nós vamos colocar o Kill em ação aqui e ela assim, a pergunta, né, é assim, ó, vamos lá, vamos até colocar aqui. Então vamos lá. Olhando como hype, será que a inteligência artificial não está que nem a clonagem, né, a ovelha Dolly, toda aquela história, né, há 20 anos atrás? Todo mundo sabe que funciona, porém acaba esbarrando em algumas questões éticas, culturais e de privacidade. Qual a sua opinião, Kill? A pergunta com certeza é muito boa, sem dúvida. Eu acho o seguinte, a primeira coisa que eu acho importante fazer é dar uma certa contextualização, porque como o Pedro, eu vou falar Pedro e Drimmel, porque o Drimmel eu conheço há muito mais tempo, né, e eu sempre chamei ele de Drimmel desde que eu o conheci. Como o Pedro bem colocou, acontece muito, sim, de hype, e aí a gente vê, mais ou menos o que a gente está vendo hoje, por exemplo, também com ESG, sigla bonita, né? Uhum. E aí você usa para quê? Você usa para marketing. Então, está acontecendo muito disso, né? Você coloca lá IA, ESG. Aí essas coisas, para chamar, né, atenção, para chamar a atenção dos possíveis financiadores, mas no fim, e a cabo, o que é importante é o que de fato essas tecnologias têm produzido, ou esses conceitos, enfim, no caso do ESG, social e tal. Então, vou tentar responder essa pergunta que ela não é tão fácil de ser respondida. Por quê? Porque uma coisa importante da gente também contextualizar aqui é o seguinte: IA não é tão novo assim. IA, inteligência artificial. Isso vem sendo estudado há mais de 50 anos já. Tá? Então, é óbvio que, como todo o conhecimento humano, você tem uma série de desenvolvimentos em cima dos conceitos. Então, a mesma coisa da clonagem. A clonagem não foi do dia para a noite. A Dolly, ela foi um ápice, vamos dizer assim, de atividades que vinham sendo desenvolvidas há décadas, certo? Então, a mesma coisa acontece com o IA. Né? A gente tem uma evolução muito grande, obviamente, isso aí não só na área computacional, a gente tem uma evolução muito grande em várias outras áreas de conhecimento humano, e esse desenvolvimento ele vem acontecendo já há muitas décadas. Bom, na minha humilde opinião, e eu também não sou especialista em IA, que fique claro, tá? Uso algumas coisas como ferramenta e tudo, não é minha área de especialidade, mas o que eu acho que vem acontecendo de, vamos dizer assim, diferente nessas últimas décadas, vamos dizer, essas últimas duas, um pouquinho mais, um pouquinho menos, é que nós estamos experimentando um crescimento massivo nas arquiteturas, no desempenho das arquiteturas utilizadas para IA. Então, se a gente pegar, por exemplo, placa de vídeo, certo? Tem um vídeo bombando, pô. Então, exato. Tem um monte de gente mais rico. Então, exatamente. Tem um monte de gente que conhece porque jogo, né? E de fato as placas de vídeo elas começaram a ficar populares para jogo, né? Para modelos 3D, jogos de computadores, jogos de videogame, etc. Mas esse tipo de arquitetura ela é muito bom
para resolver certos problemas específicos, e uma das classes de problemas específicos que eles resolvem muito bem, que eles executam muito bem, são vários modelos de IA, que essa é outra coisa. E aí o Pedro pode falar muito melhor do que eu. Claro que para o público em geral, a gente fala IA e o público acha que é quase tudo a mesma coisa, né? Eles, na cabeça do público, normalmente é ou um robô autônomo, né, alguma coisa mais parecida com um humanoide, tá, né, ou alguma inteligência suprema que vai resolver todos os problemas, e não é bem assim também. A gente tem a IA, ela tem vários modelos distintos para problemas distintos. Então, essa é uma outra questão, tá? Com base nesse conhecimento, eu diria o seguinte: sim, eu acho que hoje existe uma quantidade grande de hype, né? Mas eu queria só fazer não sei se é uma correção, acho que correção é uma palavra muito forte, que a maneira como a pergunta foi colocada parece assim, a gente sabe que funciona, mas é como eu falei, primeiro que tem N modelos diferentes, N classes de problemas diferentes. O segundo ponto é que, por conta disso, a gente não pode generalizar, porque, de fato, o que seria um grande, na linha da Skynet, né, seria a General AI, que seria a inteligência artificial de uso geral, que aí sim a gente teria alguma coisa similar ao como funciona o cérebro humano. Para uma série de problemas distintos, aquilo ali tudo empacotado em conjunto, né, trabalhando com uma visão global, vamos dizer assim. Isso nós não temos, tá? E para mim o X da questão é o seguinte, para mim, minha opinião será que algum dia nós chegaremos num modelo de IA de uso geral? Porque se nós chegarmos num modelo minimamente funcional, aí é que a coisa vai ficar muito doida. Por quê? Porque esses modelos, eles têm a curva de crescimento deles, de competência, de conhecimento, diferente da humana, ela é uma curva exponencial absurda. Então, na verdade, até o próprio público que tem um pouquinho mais de conhecimento, não necessariamente especialistas, mas quem trabalhou com o ChatGPT desde o começo e usa hoje o modelo, né, o ChatGPT, a diferença é grande. A diferença é muito grande. E em quanto tempo aconteceu essa diferença? Pouco. Tempo reduzido. Então, se nós chegarmos num modelo de IA de uso geral, acho que a gente vai ver coisas quase milagrosas acontecendo, porque a velocidade com que esse modelo vai... E aí ele vai se retroalimentar, né? Essa é a beleza do modelo de IA geral. Ele vai ter capacidade de se autoalimentar. Então vai ser uma coisa realmente... E de se automodificar também, né? Eu sei que tem alguns modelos de IA que fazem isso, mas ele vai ser em outra classe de resolução de problemas, vai ser realmente bonito de ver e assustador, eu acho. Eu acho que... A minha questão é essa. Então, tentando resumir aí a pergunta, sim, eu acho que tem hype. Sim, também eu acho que muita gente não entende minimamente do que se trata isso, né? Leva como se fosse uma coisa unificada e não é. São muitos modelos distintos para problemas distintos. Mas, e também, sim, existem as questões sociais, culturais, éticas. Isso tudo já tem muita gente trabalhando em cima, né? Quando se fala, por exemplo, só para terminar e não me estender muito também, para a gente poder, que hoje tem bastante gente, né? Mas um exemplo que eu dou aqui, que eu acho interessante utilizar para essa ótica de análise aí de ética, são carros autônomos. Então tem muita gente que trabalha nessa área que são questões que são mais da filosofia até do que da tecnologia. Por exemplo, o carro autônomo. Ele é autônomo por definição, não tem nenhum motorista ali atuando. Vai haver um acidente. É inevitável o acidente. Ele ou escolhe bater num lado que tem uma família, ou ele escolhe bater num lado que tem uma pessoa só. Que lado ele vai escolher? Então, esse tipo de coisa, sim, esbarra na questão moral, na questão ética, e são perguntas que, no fim das contas... pergunta aí, né, Kio? Ele vai ter condição de escolher? Então, esse é o tipo de coisa que é bem da pergunta. Então, no fundo, é complicado, porque, assim, eu sei que é meio... Não dá pra fazer o cavalo de pau e fazer o strike de uma vez? Porque daí errou total, entendeu? É meio malandragem porque eu tô respondendo uma parte da pergunta com outras perguntas, né? Mas, enfim, é o que é. De fato, é o que é. É isso. Tá? Eu queria não ser especialista em outras coisas e ter um embasamento que o Kio tem para as coisas, pô.
Posso tocar fogo nesse parquinho? Alô, cara. Não, é pra isso, Pedrão. Pode mandar ver, Bezerra. Ó. Manda ver. Seguindo nessa linha do que o Kill falou. Primeira coisa, já vou cravar aqui, hein? Já chegamos no momento onde a inteligência artificial, Generative AI, é uma pessoa. Tá? Já estou cravando aqui, tá bom? Por quê? Por quê? Se a gente olhar os estudos, que nem o que eu falou também, a gente já está estudando inteligência artificial há mais de 50 anos, tá? Lá atrás, no paper do Turing e nos estudos, ele tem relatos onde o primeiro computador que já emulava uma consciência, né? Ele estava lá no laboratório e quando os cientistas, os matemáticos não estavam utilizando o computador, né? Esqueci agora o nome acho que era Alice, se eu não me engano. Mas depois o pessoal do chat aí coloca, fica à vontade de me corrigir o nome. Mas o que aconteceu? Enquanto os cientistas, os matemáticos não estavam utilizando o projeto, o algoritmo, a máquina, a secretária do laboratório estava ali usando a máquina. E um dia, o cientista, o time, chegou mais cedo. E aí foi lá e foi usar a máquina. Aí a secretária falou assim, não, o senhor não pode entrar agora. Aí ele, mas por que não? Né? É meu projeto, meu laboratório, por que não? Porque esse é o meu horário de conversar com Alice. Então lá atrás já existiu um primeiro efeito. Alguns artigos científicos, né, já falam que, e até alguns dos matemáticos na época, né, que idealizaram o nome inteligência artificial, eles começaram a dar 2 passos para trás, falando assim, olha, peraí, eu pisei aqui, mas estou dando 2 passos para trás pelo que eu estou imaginando que vai acontecer no futuro, tá? Tanto é que eu ainda não consegui parar para fazer umas publicações correlacionando inteligência artificial com o filme Oppenheimer, tá? Tem um artigo aí que eu vou soltar que vai ser bem legal nessa linha. Aí vamos trazer agora para o período do Watson aqui no Brasil, tá? Tem um grande amigo meu, Sérgio Gama, né? Hoje ele não está mais na IBM, que ele criou um bot lá com o Watson Assistant, tal, bem simples, e ele soltou no Facebook. Só que ele usava aquilo para as palestras dele, porque ele vendia, né? O Watson Assistant vendia produtos Watson. E ele viu que o bot dele, do Facebook, estava sendo acessado por 2 ou 3 pessoas, não muitas, todos os dias. E aquela pessoa no Facebook ficava conversando com o bot por pelo menos uma meia hora. Então, para aquela pessoa e para a secretária, a máquina, o algoritmo, era uma pessoa. Tá? E aí agora eu vou trazer para um documentário que está no Netflix, chama As Máquinas Matam, Robôs que Matam, lembrei. Tá? Ele é meio paradão, tal, mas é bem legal. Se você assistir até o final, você vai ver que eles abordam muito o uso de algoritmos de inteligência artificial, machine learning, deep learning, etc., dentro das Forças Armadas, tá? E aí ele vai falando, olha, inteligência artificial no drone, inteligência artificial nesse recurso, no outro recurso, beleza. Lá no final, simplesmente, uma das pessoas de alta patente do exército americano, né, fala assim, estamos considerando a possibilidade de colocar uma inteligência artificial para tomar a decisão em guerra. Por quê? Porque os nossos comandantes são muito pressionados a tomar uma decisão de quem morre e quem fica, né? Então, olha a ideia da pessoa. E a pessoa está lá, ela está falando no vídeo. Ao invés de deixar uma pessoa, um comandante, que passou anos sendo treinado, anos passando por experiências e por situações para deixar a casca mais grossa, não é ele mais que vai tomar a decisão. É uma inteligência artificial. O Pedro... Os assassinos. Então, tem várias, eu acho que, sequências que a gente pode correr através daí, e uma delas é essa que a gente vai em cima da ética, né? Eu vou fazer só um comentário e depois a gente volta pro negócio. Há muito tempo atrás, eu escrevi uma matéria
falando que em um mundo distante seriam contratados jogadores de videogame para jogar um jogo de voe o aviãozinho e mate o inimigo, né? Só que essas pessoas elas não sabiam que não era um jogo, era drone de verdade que eles estavam pilotando, eles estavam matando gente de verdade, né? Então, a hora que a gente faz esse tipo de situação que você está falando, o cara ele cai nessa questão ética que o Kill comentou, que a gente tira a responsabilidade nossa e fala, foi a inteligência artificial, entendeu? É uma coisa ridícula que a gente ouve no dia a dia, que a culpa é sempre do sistema, é de alguém que não pode se defender, entendeu? Eu estou com o sistema fora do ar, cara. Então a sua infraestrutura é podre, entendeu? Se você prover serviço e seu sistema está fora do ar, a infraestrutura é podre. O cara que desenvolveu o seu sistema é incompetente, todo o resto é ruim no meio do caminho. Só que ninguém vê. Por quê? Você não pode colocar a culpa no sistema. Você põe a culpa no Fernando, no Alexandre, entendeu? Mas a culpa é do sistema. E nessa é uma coisa de colocar a culpa no sistema. A gente está falando de filme, série, que eu acho que é interessante o pessoal ver, até para contextualizar. Tem uma série que chama Person of Interest, tá? O que acontece? Um cara em Nova York, ele faz um software que tem acesso a todas as câmeras de segurança da cidade. E daí, todo dia, aparece abre aspas, CPF, tá? É o número de seguro social deles, né? E daí, eles não sabem se esse cara, ele vai ser a vítima ou se é ele que vai cometer um crime. Mas tem que verificar o que acontece com esse cara. E a inteligência artificial, como ela tem acesso às câmeras, ela fica dando as dicas pro cara, para onde, né? Para onde ele tem que ir, aonde não e tudo mais. Cara, é alguma coisa muito interessante para ser vista do uso de inteligência artificial, porque na abertura da série aparece um monte de reconhecimento facial, né? O pessoal andando na rua e um monte de quadradinho no rosto das pessoas e algumas informações em cima. E a gente cai de novo na questão ética de identificar pessoas, usar esse tipo de dados, né? Para que você está usando? Eu e Alexandre falamos pelo menos duas vezes, nos 2 últimos começos de ano, da Prefeitura de Salvador, que colocou reconhecimento facial no pessoal que entrava no carnaval. E a hora que acaba o carnaval, eles falam a quantidade de criminosos e fugitivos da polícia, fugitivos da justiça em geral, né? Que eles conseguiram prender. Pô, bandido não pode pular carnaval lá, meu? Não, ele pode, desde que ele esteja preso, entendeu? Exatamente. Tá? Mas e daí, assim, você consegue ver esse tipo de coisa, só que daí o próprio bandido pega e fala assim, nossa, infringiram a minha liberdade de pular carnaval, entendeu? E daí agora, pronto, corta a câmera. Então alguma coisa que estava sendo usada para o bem, o cara usa uma justificativa dessa, tá? Que eu concordo com algumas limitações, né? E vai para um outro lado totalmente diferente. Então, é muito louco o negócio, entendeu? É complicado. Não sei. Só um adendo nessa parte aí. A inteligência artificial, ela vai sempre ficar acima daquilo que nós, como ser humano, deixamos de lado. Tá? Com certeza. Mas Pedro, essa é a definição de crime. Essa, para mim, é a definição de crime. Né? Onde que eu quero chegar com essa fala? Aqui em São Paulo, né? Estou colocando a região para o pessoal poder se situar quando isso acontecer. A gente tem o Pablo Marçal, que está se candidatando. Tá? A quantidade de técnicas que o Pablo Marçal usa de convencimento é muito parecida com as técnicas que uma generativa AI utiliza para nos convencer de que aquela resposta está certa. Assim como a gente, usando inteligência artificial, a gente pode fazer a crítica, e às vezes as pessoas não fazem, que é um outro tema aí que a gente joga na mesa, as pessoas em São Paulo estão olhando o Pablo Marçal
e realmente falando assim, não, cara, tô de boa. Eu não sei se é verdade ou mentira o que você tá falando, mas, cara, me convenceu, sabe? Vai lá. Pedro, você vai entender onde que eu vou chegar. O que acontece aí, cara? Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de um modelo, tá, programático que toma decisões, que ele é totalmente descentralizado, sendo abastecido por milhões de pessoas. Ok? Quando a gente vai falar de neurolinguística, você pega padrões de neurolinguística e aplica a um ser humano. Aí esse ser humano, ele tem uma coisa que a inteligência artificial não tem. O padrão do esquecimento, outras prioridades, outras situações que vai deixar de lado. Então, se você pega o Manual de Persuasão do FBI, que é um livro fantástico, e você insere todos os algoritmos de persuasão dentro da inteligência artificial, a inteligência artificial vai trabalhar com aquilo melhor do que nós, seres humanos. Aí um Marçal da vida desse daí, ele pode fazer o seguinte, ele está focado para se eleger. Ele não tem outras distrações, como nós aqui. Né? Eu garanto para você, você ainda está seguindo uma situação diária, cotidiana, você está se dedicando, tudo bem, a gente tem nosso trabalho, mas você está se dedicando bastante à inteligência artificial. Eu e o Amat, nós debatemos situações de inteligência artificial. O Kill, ele tem que abastecer seus alunos com várias situações de inteligência artificial, e ele também escuta um monte de volta dos caras, um monte de cara não sabe nem o que está falando, mas ele está lá ouvindo, porque essa é a troca de informação quando você está no meio acadêmico. O Pedro, que está fazendo toda essa parte de anos que ele faz análise reversa, situações de malware, né? Ele também se preocupa com a inteligência artificial, mas assim, são limites e caminhos diferentes que cada um de nós aqui seguimos. Agora, se você utilizá-la um propósito ou um foco totalmente para aquilo que te interessa, eu te garanto que você vai estar melhor abastecido de informações que as demais pessoas. É por isso que rapidamente os algoritmos de inteligência artificial substituíram as URAs, que custam uma fortuna. Porque você tem a resposta e situações de perguntas de um público que são muito mais tratáveis dentro da inteligência artificial do que na URA, que ela depende de abastecimentos periódicos de um técnico que visita a empresa. Não é verdade? Então, aí a gente cai naquela história lá atrás. A inteligência artificial, eu acho que foi eu acredito que foi o Henrique que colocou. A inteligência artificial, hoje no crime, que a gente vê acontecer é deepfake, mudando voz, mudando imagem, né, criando situações de golpe, mesmo com esses atendimentos tipo URA, do que tudo. Os demais, cada um está tirando o proveito que lhe convém. E por isso está um pandemônio. E eu acredito que teremos uma queda gigantesca, né, muito próxima para a normalização e correção de vários algoritmos. Não tem como fugir disso. Concorda? Bom, agora sei lá. Sim, e nessa linha, aí eu acho legal, a minha curiosidade também, com o Kill. Cara, isso dá, tipo assim, o mercado privado, então, que nem eu aqui dentro da Palo Alto, cara, tem a parte de compliance e ética, beleza, que tem que ter, toda empresa, principalmente internacional, multinacional, tem que ter. Mas, cara, ainda tem muito foco em lucro, né? Como é que tá o ambiente de universidades para pensar um pouco mais em ética, sabe? Tipo, beleza, algoritmos, mas pensar um pouco mais em ética. Como é que tá isso aí do seu lado? Olha, na verdade, assim, a minha experiência, que não é grande nessa área, como eu falei, eu não sou especialista em IA, mas até por curiosidade intelectual, eu dei uma olhada em algumas pessoas que estavam trabalhando com essa parte de ética que a gente discutiu aí agora há pouco. Então existem
sim, existem equipes acadêmicas aí no mundo que trabalham especificamente com essa parte, né? Então fazem pesquisas aí que, no fim, como eu falei, muitas vezes acabam sendo mais filosóficas do que tecnológicas propriamente dito. Não estou querendo valorar nada com essa colocação, tá? Não é isso, é só uma constatação. Mas, assim, a academia, ela é muito... primeiro que, assim, primeiro problema é o seguinte, quando se fala de academia, não dá para se usar um conceito geral, porque nós temos particularidades, no fundo, assim, existem países ou regiões que têm certos padrões de comportamento que são muito distintos. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando a Mati citou ali, agora eu já não lembro nem se foi abrir a live ou se foi durante a live, da questão de algumas questões da academia fechada para o mercado e tal. O que acontece é o seguinte, eu diria assim, conhecendo um pouco do modelo americano, eu diria que não, que a academia muitas vezes é bastante aberta para o mercado. Então você vê muita gente que faz pesquisas acadêmicas e isso acaba virando empresa ou produtos de alguma outra empresa. Então alguma empresa vem, se interessa, isso acontece muito nos Estados Unidos, né? Você vê direto e reto casos desse tipo. Inclusive, às vezes você vê quando a gente está lendo aqueles jornalistas que fazem coberturas de ciência, vamos dizer assim, e às vezes durante a entrevista, conversando com os pesquisadores, o pesquisador fala, olha, nós já estamos em processo de patente, já estamos conversando com empresas para transformar em produto. Infelizmente, no Brasil, essa não é muito a realidade. Não é que não exista. Existe, em certos sentidos, existem universidades que são um pouco mais abertas com relação a isso, que eu acho que é ótimo, mas, no geral, a gente vê muitos... Eu não quero aqui criar muita polêmica, então não vou falar exatamente, não vou... Mas a gente vê muitas pessoas dentro da academia que elas tentam fechar ao máximo com a argumentação de que isso é o tipo de coisa que é a privatização da academia, é privatizar o conhecimento, é privatizar... Eu, particularmente, acho isso uma grande besteira, tá? Eu não estou dizendo com isso que a ciência deve se curvar ao lucro, que sim, o caso da empresa é claro, a empresa precisa ter lucro, até para garantir a sobrevivência dela. Então o lucro sejamos honestos, o lucro é a parte mais importante das empresas privadas, ponto. Todo o resto, ok, tudo bem, importante, tem empresas que realmente têm preocupação ética, preocupação ambiental, ok, mas o lucro é mais importante. Eu não estou dizendo que o conhecimento acadêmico tem que se curvar ao mercado, mas você estabelecer parcerias é importante. Inclusive porque o que acontece? Se você pegar Brasil, eu vou discutir porque é o que eu tenho mais conhecimento, tá? Se você pega a realidade brasileira, há muitos anos o financiamento da universidade vem diminuindo. Muitos anos já isso acontece. Então, a gente está entrando numa situação em que está ficando cada vez mais premente, mais importante estabelecermos parcerias com a iniciativa privada, que é alguma coisa que no Brasil, infelizmente, eu repito, é muito incipiente. Tá? Então, aqui mesmo, vou dar um exemplo nosso daqui, de onde eu estou. Eu atualmente atuo na UFO, a Universidade Federal de Uberlândia, fica no Triângulo Mineiro, para quem não conhece. Então, em Minas, tá? Temos empresas no ramo de TI que são fortes aqui na região, grandes, e a relação dessas empresas com a universidade é incipiente, é minúscula. Então, assim, eu acho que a gente precisa começar urgente mudar essa mentalidade de se abrir para parcerias, tá? E isso não é de forma nenhuma, eu vou repetir, isso não é privatizar a universidade, não é isso. Não é privatizar a universidade, não é privatizar o conhecimento, não é nada disso, tá? Então eu acho que aqui, infelizmente, a gente tem sim um modelo muito, muito fechado ainda, e a gente precisaria atuar. Tem umas universidades maiores no Brasil que já tem um pouco mais de força, até por uma questão de nome mesmo da universidade, e elas começaram a criar
e fomentar departamentos para entrar em contato com empresas, para convidar empresas, para apresentar pesquisas, porque às vezes as empresas nem têm ideia de que certas pesquisas estão acontecendo dentro da universidade e elas podiam muito bem ajudar. E uma coisa que eu já vou aproveitar aqui, aproveitar o networking. Se vocês tiverem aí interesse de estabelecer parcerias com a universidade para pesquisa, porque muitas vezes a gente precisa de dados que nós não temos. Então, vocês que estão aí na iniciativa privada, tiverem interesse, converse com a gente, mande e-mail e tal, a gente conversa, tá? Eu não estou nem falando de dinheiro especificamente. É claro que se a empresa, poxa, legal, olha, tem aqui um dinheirinho, dá para tocar uma pesquisa em conjunto, maravilhoso, sensacional. Mas não é nem isso que eu tô falando. Às vezes no começo, vamos ver se essas pessoas são sérias mesmo. Não tem dinheiro na jogada, mas a gente pode ver aqui, talvez, de uma infraestrutura para vocês acessarem certos dados, etc. Estamos aí, viu? Você pode me estudar, Kio. Eu acho que se você me estudar, você vai perder muito tempo de... Cara, sensacional isso que você falou, só colocando um adendo também. Quando eu estava como coordenador de segurança lá na Drogaria São Paulo, né, caiu para mim o problema da LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E aí tinha a validação positiva, né? Então, como é que a gente vai garantir que o cliente que está indo na farmácia, ele é a mesma pessoa que está indo no e-commerce, é a mesma pessoa que está indo num app, né? E aí, basicamente, consultei empresas internacionais, caro pra caramba. O que eu fiz? Exatamente isso que você falou. Cheguei no meu diretor, ele aprovou, gostou da ideia, fui lá no CPQD, né? E falei, CPQD, como é que tá a sua relação com o meio acadêmico? E aí, cara, exatamente como você falou, ele me trouxe uma outra visão de pesquisa brasileira que estava atendendo ao mercado. É isso aí, show. Excelente. Agora, é isso, tem que ser assim. Agora, vocês deram uma... Não vamos falar de LGPD não, né? Não, que eu tava quase saindo aqui do... Não. Tá bom, não. Vamos lá. Não, porque, ó, tem o Henrique falou aqui também no chat, ó, tô vendo os caras criarem golpes com IA, deepfake, clonagem de voz, propaganda falsa. Que mais que vocês viram mais alguma coisa além de deepfake, essas coisas aí ou não? Tô esperando minha resposta, pô. Eu tô na busca do... busca do exploit por IA e esse tipo de coisa. Assim, ó, vamos lá. Na sequência, o Alexandre colocou aqui, qual a importância da IA para análise de malware, né? Eu vi um produto, né? Se o cara não estiver pagando, eu não vou falar o nome do produto, que assim... claro, fazer propaganda de graça para os caras, mesmo eu gostando da solução, a solução é uma solução ótima, é uma das soluções mais modernas que tem. Ele acabou de confessar que gostou, galera, você viu. Não, né? mas eu gostei, que eu gosto, entendeu? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra, entendeu? Daí o que acontece? O Pedro está envolvido nessa daí. O que acontece? Os caras, eles... existe um modelo... Por mais que exista parte da detecção que já seja da detecção mais moderna, vamos chamar assim, tá? Que é uma detecção que pega por padrão e não por assinatura. Começou a pegar alguns arquivos. Olha, esse arquivo aqui nós analisamos e a nossa IA falou que isso aqui tem algum componente malicioso. A hora que eu olhei o arquivo... Sim, o arquivo tinha um componente malicioso, mas se o cara fizesse uma análise de strings, o cara teria visto que tem um monte de biblioteca lá que são a maioria dos programas maliciosos que usam. A gente volta na parte do hype, entendeu? E aí, para detectar malware, cara, tem uma série de bibliotecas que do mesmo jeito que apareceram algumas soluções inovadoras que procuravam por, vou dar o exemplo aqui, né? Eu vou procurar por buffer overflow. Buffer overflow não é normal em sistema operacional nenhum. Qualquer tentativa de buffer overflow é problema, tá? Detecta um problema e para aquele processo. Por quê? Porque o cara usa o buffer overflow para fazer elevação de privilégio para outras coisas. Não me interessa qual é a continuação, me interessa que aquilo é inválido, né? Eu não precisei da IA para fazer esse tipo de coisa.
Para onde você acha que vai a detecção, Pedro? A maldade a gente pensa depois. Programa Ed Zone.